O governo acabou de encarecer mais de 1.000 produtos e você nem ficou sabendo. Ressonância magnética mais cara, celular novo mais caro, freezer, servidor, trator, obra de metrô, tudo mais caro. E o que essas coisas têm em comum? Todas foram atingidas por uma decisão silenciosa do governo federal. Sem debate, sem votação no Congresso, uma canetada que aumentou o imposto de importação de mais de 1.250 produtos de uma vez. E o governo diz que fez isso para te proteger. Fica comigo que eu vou te mostrar quem realmente paga essa conta. Se você é novo por aqui, esse canal traduz o que o governo faz com o seu dinheiro, sem enrolação. Se inscreva, ative o sininho e deixa o like para esse vídeo alcançar mais gente. Bora pro nosso conteúdo. No dia 4 de fevereiro de 2026, o governo publicou a resolução GSEX 852. Essa resolução mudou as alíquotas do imposto de importação de 1.252 códigos de produto. Não estamos falando de artigos de luxo, estamos falando de máquinas, equipamentos, ferramentas de produção, celulares, servidores, componentes eletrônicos, coisas que fazem a economia funcionar. E olha só o tamanho do salto. O produto que entrava com o imposto zero passou a pagar 7,2%. O que pagava 7,2% subiu para 12,6%. E o que já estava em 12,6% foi para 20%. Em alguns casos, 25%. Na lista, smartphones, freezers, tratores, escavadeiras, robôs industriais, equipamentos de ressonância magnética, tomógrafos, servidores, roteadores, painéis de LED, circuitos impressos, turbinas, caldeiras, da tecnologia no seu bolso até um maquinário pesado de uma obra. Tudo ficou mais caro de importar, de um dia para o outro. O Ministério da Fazenda disse que as importações desses produtos cresceram 33% desde 2022, que os importadores já representam mais de 45% do consumo nacional nesses segmentos e que isso ameaça, olha a palavra, colapsar elos da cadeia produtiva brasileira. O governo chamou a medida de moderada e focalizada. Disse que o impacto na inflação vai ser baixo e defasado e que o objetivo é estimular a substituição de importados por produtos nacionais. O Brasil está produzindo celulares e eu não tô sabendo? Pensa comigo, proteção da indústria, defesa contra colapso, palavras bonitas. Mas aqui vem a parte que interessa. O governo diz que o impacto é baixo porque a maioria dos produtos são bens de produção e não consumo direto. Ou seja, como não é você que importa a máquina, o preço supostamente não chega até você. Isso é ficção e o governo sabe. Quando um imposto sobre uma máquina de ressonância sobe, o hospital paga mais. O hospital repassa para o exame, quem paga? Você, o plano de saúde, e reajusta a mensalidade. E quem paga a mensalidade? Você, sempre você. Quando o imposto sobre servidores e roteadores sobe, o custo de toda a infraestrutura digital sobe junto. Internet, nuvem, sistemas, e você paga mais caro por isso. Quando o imposto sobre tratores, escavadeiras, caldeiras sobe, toda a infraestrutura encarece. Metrô, rodovias, saneamento, energia, pago com dinheiro público que sai do seu imposto ou com repasse no preço final. Representantes do setor de importação já mapearam onde o aumento vai aparecer. Motor de portão no condomínio, televisor, eletrodoméstico, manutenção de equipamento hospitalar, valor de exame médico, obra de metrô. E tem um agravante. Boa parte do parque industrial brasileiro opera com máquinas de mais de 20 anos, velhas, remendadas. E a indústria nacional não dá conta de atender a demanda por equipamento novo. O governo encarece a importação do que o empresário precisa para se modernizar e não oferece alternativa real. Resultado, o empresário não moderniza, a produtividade cai, o custo de produzir sobe, o produto nacional fica mais caro e quem paga? O consumidor, sempre. Mas tem um detalhe muito pior. O Brasil já é uma das economias mais fechadas do planeta. O grau de abertura comercial brasileiro, que é exportações mais importações dividido pelo PIB, gira em torno de 35%. A média mundial passa de 56%. O México está em 73%. O Chile e o Peru passam de 60%. A tarifa média de importação aqui é de 12%. Nos Estados Unidos,
3,3%. Na União Europeia, 5%. No Japão, 3,7%. E tudo isso significa uma coisa simples: o brasileiro já paga mais para ter menos. E agora, com essa resolução, o governo decidiu fechar ainda mais. Você acha que o argumento de protecionismo fortalece a indústria? A história não confirma. Não existe um único país que saiu da pobreza se fechando. Coreia do Sul, Chile, Vietnã, todos cresceram abrindo a economia e expondo as empresas à concorrência. Aqui o protecionismo virou muleta permanente. O setor protegido não melhora porque não precisa, não inova porque não compete, e o número prova. Enquanto o agronegócio exposto à concorrência cresceu em produtividade 5,7% ao ano, a indústria protegida caiu 0,8% ao ano. A proteção não protege, a proteção atrasa. E quem paga por essa ineficiência é o trabalhador, o jovem, o pequeno empresário. E ainda tem uma camada de cinismo. O governo abriu uma janela de exceção. Empresas podem pedir redução temporária da alíquota para zero até 31 de março, mas só para produtos que já tinham benefícios antes. E se o pedido for aprovado, a isenção dura no máximo 120 dias, 4 meses. Primeiro o governo cria o problema, depois oferece uma solução temporária, limitada e cheia de condições. Quando os 120 dias acabam, o imposto volta e ninguém fala mais nisso. E essa medida toda, que atinge mais de 1.000 produtos, que mexe com o custo de vida de milhões de brasileiros, não precisou de votação, não precisou de debate público. Foi uma resolução de um comitê técnico, canetada pura. Eu sempre digo aqui, presta atenção nas palavras que o governo usa. Quando ele diz proteção, pergunte proteção de quem? Quando diz regulação, para beneficiar quem? Quando diz moderado, moderado para quem? Nessa história, o governo protege uma indústria que não compete. E quem paga é você, no celular, no exame, no condomínio, na internet, em tudo que depende de tecnologia e equipamento moderno. E essa conta pesa mais justamente em quem ganha menos. 1.252 produtos, alíquotas que saltaram da noite pro dia, sem debate, sem votação, sem alternativa. Isso não é proteção, isso é punição. Compartilha esse vídeo, manda pro grupo da família, pro grupo do trabalho. Quanto mais gente entender como funciona, mais difícil fica passarem decisões assim em silêncio. Nos vemos no próximo vídeo.